Estamos no ar há um ano aqui no Sul Notícias, esta é a segunda vez que ele vem aqui. Então significa que não é sempre que ele vem, tá certo? Isso é bom, porque daí não se torna aquela figurinha cherne de toda hora, enfim, tal e coisa, né? Ele aparece quando entenda, né, ou entende que deva conversar com a população da maneira correta, enfim, tal e coisa. Estou me referindo a um empresário e pré-candidato a prefeito, pelo menos... né, os nomes, os indicativos, os apontamentos, as pesquisas, tudo apontam para isso, que é o César Antônio César. O César. Aí já falei o nome, já se dispensa a apresentação para muitos e muitos, inclusive em nível regional. César, boa tarde, ou já boa noite, 18h08, seja bem-vindo ao Sul Notícias. Muito obrigado, boa noite, obrigado pelo convite, né? Vamos bater um papo aqui. Tá certo. Coisa boa. Tudo bem com o senhor, com a família? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Agora vamos chegar próximo da primavera, isso melhora um pouco, porque o astral do inverno é meio pesado, não acha? Tem gente que gosta. Eu gosto do inverno. Assim, ó, claro, cada estação tem o seu charme, né? Mas eu acho que a primavera e principalmente o outono, o brilho do sol do outono é uma coisa que me chama a atenção. Acho muito legal. Show de bola. Então já estamos no caminho para a primavera, ele está dizendo que está tudo bem com ele, com a sua família, dona Jones, filhos, filhas, etc. Já tem neto, né? Tem neto. E tenho um neto com 4 anos. Qual é o nome? É Ricardo. O Ricardo. E tem o Eduardo que está chegando a semana ou semana que vem. Mesmo? Segunda. Está chegando? Está chegando segunda. Quando o homem chega nesse estágio da vida, está, digamos, bem encaminhado, os filhos da mesma forma, os netinhos chegando... Acho que agora é muito prazeroso. É prazeroso, É, né? prazeroso, Uma coisa que, para quem está nos ouvindo e que é vó, sabe do que eu tô falando aqui agora. É um amor diferenciado, sabe? Não sei se é porque é filho de filho, é filho 2 vezes, alguma coisa. Eu não sou vô, estou louco para ser vô, mas dizer assim, alguma ser química pai tem. sem responsabilidade, entre aspas, não é aquela coisa, é ser pai sem responsabilidade, é mais ou menos Você assim. curte mais, né? Quando eu tive as minhas filhas, eu trabalhava muito, né? Eu dirigia o Grupo Menegali e ia para lá 7 da manhã, voltava 8, 10 da noite, quer dizer, quase que eu não conseguia acompanhar, né? Hoje não, hoje graças a Deus, a minha vida mudou para melhor e hoje eu tenho mais tempo para me dedicar, para curtir. Ele mora em Porto Alegre, pena que é longe daqui, né? Sim. Minha filha mora lá, o meu genro mora lá. Show de bola. Mas... Esse é o Eduardo. Não, esse é o Ricardo. O Ricardo. Tem coisa, ele me chama, ele pede, tô com saudade, não dá nega, eu vou embora. Mesmo? Pego o carro e vou lá, é impressionante. Agora, a pergunta que não quer calar, o menino mora em Porto Alegre. Qual é a preferência futebolística dele lá? Não podia ser diferente, né? Eu sou Botafogo, né? Meu time de coração. Não. Mas ele tem um uniforme, ele usa também. Mas o avô dele já foi presidente do Internacional, o primo do pai dele é o atual presidente, o Marcelo, que é meu amigo também, a gente tem sempre contato. É tudo lá no Internacional. Tudo bem. Tomara que saia Botafogo. Mas tem alguns amigos gremistas lá também. Saia Botafogo. O pessoal pega muito no pé do César faz anos já. Isso é brincadeira aqui da cidade, que a rádio pega na região toda. É verdade. A rádio pega na região toda, então o pessoal não acostuma no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas o pessoal brinca muito com o César sobre a torcida do Botafogo em Araranguá, que cabe tudo numa Kombi. É verdade, Quem mais tem? Tu, Gringo? Tem muita gente. O da Cruz, o Zé Luiz da Rosa Neto. Não, tem mais, tem. Óbvio, o Beto Cras Borges, o vereador Jacinto da Solé, o Durval de Oliveira Souza Neto, o Henrique Peter Michael, que é o meu cunhado, veio do Rio de Janeiro, já veio de lá, botafoguense. Tem esse pessoal aqui do Banco do Brasil. Não, tem bastante. Sabe que o pessoal faz brincadeira, mas quando o Botafogo foi agora recentemente para a Libertadores, nós criamos o grupo da Liberta aqui. Legal. E tinha muita gente. E o Botafogo é um clube que faz parte da história futebolística do Brasil, né, César? Para te ter uma ideia, assim, um time que ele lançou só o Garrincha, o Nilton Santos. Só. Né? O Manga. A FIFA tem a seleção do mundo de todos os tempos. O único clube do mundo que tem 3 jogadores é o Botafogo.
Garrincha, Newton Santos e o Didi. Por isso que ele é um time um clube que é histórico e a gente tem todo o carinho e o respeito. Falando nisso, uma pena, o Manga passa por uma situação de saúde gravíssima, né, Morando? Manga. Ele mora no Equador? Onde mora no Equador. E nem o Botafogo e nem o Internacional no Brasil, que foram os times no qual ele foi campeão, e muito menos a CBF, que ele foi goleiro da seleção, se pronunciaram. O Nacional do Uruguai é que está financiando a medicação, o hospital dele, enfim. É uma pena que os clubes brasileiros não tenham essa grandeza de entender quando um ídolo dessa natureza fica largado assim, né? E o Botafogo está passando por problemas financeiros gravíssimos também, mas o Internacional já poderia ir ao encontro de outra forma. Sim, né? sim. Mas o Botafogo passa por um problema muito sério. Há muitos anos, né, fizeram muita coisa errada. Aquele Rio de Janeiro é uma desgraça, né? Os políticos lá é uma desgraça, os presidentes de futebol é uma desgraça. Não é só o Botafogo, o Vasco está quebrado, o Fluminense está quebrado, o Flamengo estava recentemente quebrado, só que daí a Rede Globo enfia dinheiro neles, fica mais fácil. É verdade. Mas o Bangu acabou, o América acabou, enfim, que eram entidades fortes em função de que brincam, né, não pagam jogadores, enfim, é muito triste. Ô César, agora você fez uma afirmação que ela é impactante, né? Ele usou o termo desgraça, não porque os cariocas são desgraçados ou algo não. O Rio de Janeiro é um estado maravilhoso, enfim, só que nos últimos anos, violência, Sérgio Cabral e companhia, roubalheira na Copa do Mundo, roubalheira na Olimpíadas, roubalheira no metrô, não, na saúde, na educação, não tem onde não meteram a mão no Rio de Janeiro. E o pior, quando eu falo em desgraça, assim, cai viaduto, pega fogo em hospital, mata as pessoas dentro, sabe? Está acontecendo tudo o que não podia acontecer no Rio de Janeiro, uma cidade linda daquela, porque para quem conhece, quando ela tem o título da cidade maravilhosa, não é de graça não, ela tem o título porque ela é lindíssima mesmo. Agora, as pessoas que Deus encaminhou para lá não conduziram a cidade da forma que devia ser, né? Mas além do Rio, o próprio Brasil, César, tu que é um homem que faz política no seu dia a dia, na sua vida pessoal, no seu cotidiano, enfim, nós temos aí exemplos mais do que de sobra do que não se deve fazer na política. E hoje, mesmo na rua, no tete-a-tete, conversando com as pessoas, por mais simples que sejam, a gente observa que hoje as pessoas, por mais simples, têm uma opinião sobre justiça, sobre o Ministério Público, sobre candidatos, sobre isso. É importante essa participação. Muito importante. Eu agora há pouco recebi no Facebook uma frase que me deixou assim surpreendido, que a pessoa está dizendo assim: estão colocando as pessoas com o pé amputado, com a cara morrendo na capa do cigarro. Isso é bom. Agora, deviam fazer a mesma coisa na guia do imposto, botando os políticos corruptos. A pessoa que vai pagar, olha, bom, esse aqui me roubou. Entendeu? E eu achei interessante a ideia de quem escreveu isso, porque é uma forma de limpar isso da sociedade, né? Tem coisa mais cafona do que político que rouba. A pessoa não é obrigada a ser político. Se ela se propor a ser, meu Deus, mas não tem mais cafona do que isso. Uma pessoa uma vez disse para mim: tem coisa mais cafona do que o político ladrão? E tem coisa mais chique do que um pobre correto? E não tem mesmo. A pessoa que lutando com o dia a dia, com dificuldade, mas extremamente correto. Isso é que é chique. Político ladrão tem pouco, devia ter mais na cadeia. Devia ter mais. Isso. Mas estamos nos depurando, porque por incrível que pareça, ainda tem segmentos da sociedade, esqueçam as siglas partidárias, que defendem ainda políticos corruptos, ladrões e até presos por corrupção. Infelizmente. E defende até formação de CPI para investigar promotor e juiz que prende político ladrão. Mas não é assim? Defendem CPI para investigar juiz e promotor que prenderam político ladrão. Por favor, né, César? Está na hora de dar uma reviravolta, né? Agora, nós estamos no caminho. Eu acho que o Brasil está no caminho.
Tem muita coisa vindo para fora. Claro que quando as pessoas também, tem muita gente que fala disso, porque tem alguns excessos da polícia também. Né? Sim, claro. Quando você vê um cidadão ir preso na rua, metralhadora, tá? Não há necessidade também disso. Né? Certo. Mas algumas segmentos da sociedade vão sofrer em função disso. Agora, eu acho que o Brasil está num lugar, nunca se viu tanta gente ir para a cadeia, não é só políticos, não. Quem ocupou o cargo de confiança que mexeu também tá pagando. Então, eu acho que o Brasil começa a ter uma forma de país de verdade. Presidente do PT de Araranguá, vereador Jair Anastácio, está mandando um abraço ao César César e parabeniza por toda a sua trajetória política e empresarial. Muito obrigado. Muito obrigado ao Jair, é o atual presidente do agora, PT, né? foi eleito semana passada. Do PT, e que afirma que o PT terá um candidato a prefeito. Acho bacana para o sistema democrático. Jair, muito obrigado pela lembrança aí, amigo. O César, já que o Jair Anastácio, vereador, presidente do PT e pré-candidato a prefeito do Partido dos Trabalhadores aqui em Araranguá, junto com o Zé da Silva Banha, a Sayonara Araújo, são os nomes, o Chico, são os nomes do PT que se apresentam. Entendo eu que o Jair hoje é o nome com maior consistência, enfim, mas é uma opinião pessoal. Como é que tu avalia já esta movimentação no fronte político, com 2, 3 pesquisas ou até mais já circulando nos corredores? E, aliás, eu já vi várias e todas elas o senhor aparece muito bem. É momento já de dar credibilidade para a pesquisa ou não, César? Olha, desculpa as pessoas que fizeram isso, né? Não existe coligação, porque na proporcional não pode ter coligação, mas na majoritária tem que ter coligação. Então os partidos estão se movimentando para fazer essas coligações. Se a pesquisa individual nesse momento, há mais de um ano da eleição, eu sinceramente, desculpa quem fez, eu não acho isso proveitoso. Como fizeram algumas enquetes em que quase todas eu apareci em primeiro lugar, mas sem nenhuma validade, sem nenhum estudo científico em cima disso. Também não acho que isso seja importante. Mas aquelas com estudo técnico e até institutos renomados também não vale agora? Eu acho que assim, nesse momento aparecem as pessoas um pouco mais famosas, certo? Vou dar um exemplo aqui. Qualquer pesquisa que você fizer 2 anos antes da eleição, aparece o Esperidião a mim em primeiro lugar para governador. Não é assim toda a vida? Sempre. E ele termina onde? Então não tem validade nenhuma. É questão de fama, de a pessoa mais famosa. Tá, mas o senhor aparece sempre entre os primeiros, se não o primeiro, Mas César. eu não acho que isso seja interessante nesse momento. Eu acho que isso é uma coisa para discutir lá na frente. Eu gostaria que a sociedade cobrasse dos prováveis, dos propensos candidatos ou candidata a prefeito, o que eles pensam para a cidade. Porque botar mais não é porque eu quero ganhar a eleição, mas qual é o seu histórico? Primeiro, eu vou começar dizendo aqui, pessoa que não tiver tempo disponível para ser prefeito de Araranguá ou prefeita, 24 direto, das 7 da manhã às 10 da noite, não bota Araranguá no lugar. Tem que ter tempo para isso. O senhor tem? Eu tenho. Graças a Deus, organizei a minha vida para isso. Hoje tenho uns imóveis alugados, vivo de investimento, não tenho necessidade, não tenho mais empresa, não é? Certo. Negócio rural é uma vez por ano, você vai lá e recebe a renda, se tiver, e assim por diante. Então, acho que a pessoa tem que ter tempo disponível. A nossa cidade ela chegou num patamar de 70 mil habitantes, com a extensão territorial que ela tem, com todos os problemas que foram criados pela população, enfim, problema na saúde, problema de falta de projeto para geração de emprego, problema de desenvolvimento de turismo. A cidade não teve manutenção, me desculpa de quem está aí, mas não fez manutenção. E está judiada mesmo. E a cidade está feia, o nosso povo está triste.
É só você conversar com as pessoas, o povo araranguense está triste. Então eu gostaria que as pessoas dissessem o seguinte, o que você pensa para a indústria? O que você pensa para o turismo? O que você pensa para a geração de emprego? O que você pensa para a educação? Eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa forma de fazer, de levar para a escola sempre a mesma coisa. Você tem que ter alguma coisa evoluindo. Eu vejo algumas cidades diferenciadas fazendo coisa. Eu já disse o que eu pretendo se eu for candidato. Eu quero fazer um conselho de uma série de pessoas e suprapartidário, que essas pessoas vão acompanhar o governo e vão decidir junto comigo as coisas que vão ser feitas para a cidade. Você tem que avançar. Eu sozinho acho que vou governar a cidade. Não vai. Não, me desculpa, mas não vai. O César, aproveitando o teu gancho, e tu não é o primeiro pré-candidato que passa aqui, a questão da geração de vagas de trabalho. Araranguá hoje, infelizmente, são dados oficiais, César, fique sabendo você já não sabe, estamos em 3º lugar em Santa Catarina em desemprego. 3º município do estado em desemprego. Claro que proporcional, obviamente, né? Mas é o 3º no estado em desemprego. E a gente fala em indústria, fala em comércio, não estaria na hora de um candidato, que seja o senhor ou outros, rever essa questão de geração de vagas de trabalho? Porque indústria, aí cai na eletricidade, cai no gás, cai no transporte, cai no porto. Araranguá é um polo hoje educacional. Não estaríamos nós na hora de explorar mais isso do que falar em indústria, por exemplo? Muito bem. Então eu vou te dar um dado. Tranquilo. Que eu tenho falado sempre em todas as vezes. Me fiz claro. Que eu sou questionado sobre isso. Eu tenho catalogado 257 tipos de indústria pequena, fundo de quintal em Araranguá. Quantas? 257. Tem catalogado? Tem. Quem quiser os nomes, só me procurar. Chuveiro, violão, bitorneira, shampoo para lavar carro, produto químico de limpeza para banheiro, vela, sabão, sabonete, biju, cuscuz. Estou tirando fora aqui roupa, móveis e sapato. Esse pessoal aqui já está num nível um pouco melhor, não há necessidade. Se você pegar 257 desses, você faz uma gestora lá, eu tenho falado isso há anos, lá na BR-101, lá em Sanga da Toca. Tu não desistiu da ideia mesmo? Não, e não vou desistir disso. E tempos atrás eu estava num programa contigo, você estava me entrevistando, e uma senhora disse assim, não esquece, não sei se tu vai lembrar disso, que eu estou aqui na Vila São José e eu fabrico molho farrapo e molho inglês. Lembra disso? Lembro. Essa é mais uma, tá? Então veja bem, você bota isso lá na BR-101, com 45 mil carros por dia, passando na BR, com a média de 3, porque o ônibus cheio, o cara sozinho, o cara com o carro cheio, a moto sozinha, a média de 3, você passa de 120, 130 mil pessoas passando na frente. Isso é um shopping aberto. Você imagina se 2% disso entrar? Você passa de quase 3 mil pessoas entrando lá dentro para se servir disso. Agora, você tem que ter atrativo para isso. Qual é o atrativo? Você faz essa gestora, lá no final, você faz um fechado de vidro, um ar-condicionado, 4, 5 lugar lavatório para lavar as crianças, certo? Eu tenho neto, teve filhos, você teve, sabe a dificuldade que é andar na estrada com criança pequena, que tu tem que entrar em posto de gasolina para trocar fralda. Você vai ter um lugar lá no final. Aí a pessoa entra e vai, na volta ele vem olhando tudo. Aí a senhora vai, produto químico de limpeza para banheiro, quantos tem? Fábrica de fralda. Olha aqui que bacana, você pode comprar um violão. Tudo isso é fabricado aqui. Eu garanto, no que eu estou dizendo aqui agora, que daqui 10 anos sai 3, 4 pajés dali de dentro. Você começa a desenvolver isso, você joga isso para fora. Claro que você... vamos trazer a indústria... Essa estrutura, o município que... o município é o responsável de fazer. Construir. E aí, nós vamos chegar num ponto que eu gostaria até de trocar uma ideia aqui. Aí nós vamos pegar um contador para todo mundo, um advogado para todo mundo. Quando esse pessoal estiver instalado, nós vamos nas instituições financeiras do governo, eu quero um juro diferenciado para eles, vão vender mais. Para vender mais, eles têm que captar dinheiro mais barato. Porque isso aqui é a pequena e média indústria de Araranguá que vai se tornar média e vai se tornar grande.
É assim que nós vamos construir isso, é assim que se constrói. Você não adianta você começar a querer fazer um castelo se você não tem nem a estrutura ainda para começar. Isso. Né? Então, essa é a forma de fazer. O segundo é o polo de educação, o terceiro é o turismo e o quarto é a agricultura. São os 4 pontos que precisam ser atacados. O César, sabe, eu perguntei, eu questionei exatamente porque eu entendo que nós já passamos daquela de ficar sonhando com aquela coisa meio que impossível de trazer uma mega empresa que gere 1.000 empregos diretos e mais 1.500 indiretos. Isso aí nós não temos condições. Isso é difícil porque, primeiro, não tem mão de obra especializada. Segundo, a energia elétrica tem problema. Então, o que você faz? Você tem que dar um passo de cada vez. Não é? O sucesso ele se constrói um passo de cada vez, todo dia, até você chegar a atingir o ápice daquilo que você pretende fazer. Então, eu acho que essa é a forma, e pegar a pequena e média indústria e fazer isso. E depois, tem um outro fator aqui que você tem que começar a trabalhar a agricultura. Aqui em Araranguá, quem que vai cuidar da agricultura? Às vezes tem secretário, às vezes não tem, às vezes bota um cabo eleitoral que não entende. Meu Deus, nós já fomos o segundo maior produtor de melancia do Brasil. Nós já fomos o segundo maior produtor catarinense de abacaxi, o segundo maior de cebola. Não se consome mais esses produtos? Consome, né? Sim. Então nós temos que voltar a fazer isso. E essa região onde tem o lençol freático baixo, como é a questão aqui do Lagoão para dentro, construir uma série de açude para a criação de peixe. Peixe é proteína. Muita gente hoje não come mais carne de frango em função do antibiótico, não come gado, porque porcos, enfim. Mas peixe é entre os 4 que tem proteína. Por que não isso? Por que não implantar? Por que não fazer a criança acostumar a comer na escola? Então, tudo isso é um processo que tem que estar interligado entre todos. Essas pessoas, esses mas empresários... o que falta para a comunidade araranguense absorver esse tipo de projeto ou intenções, claro que mega positivas, porque eu tenho dito uma coisa aqui, o César, você não precisa concordar, mas eu digo e muitas concordam na rua, aqui no WhatsApp, enfim, em redes sociais. O araranguense tem um mau hábito de ficar, a cidade está ruim, está judiada, está feia, está suja, está mal cuidada. Concordo. Mas o atual prefeito está no 5º mandato, praticamente consecutivo. 2 de vice, não interessa. É vice, está no executivo, está executando. 5 mandatos. Será que o povo tem o que reclamar mesmo? Vamos por parte. Ele tem 5, os 2 que ele teve primeiro, ele foi vice de um grande prefeito que foi o Primo Menegali. Vamos abrir o jogo aqui. Tranquilo, já perguntei por isso. E sei disso, e acompanhei porque fui parceiro dele durante 30 anos, dirigi o Grupo Menegali durante 30 anos, e sei da sua disposição, é um homem trabalhador, né? E eu volto a dizer o que eu disse aqui no começo, das 7 da manhã às 10 da noite. Só se constrói coisa boa com muito trabalho. E eu sei que ele era trabalhador e eu fui educado por ele. Eu tenho a mesma forma de ser. Os outros anos, primeiro eu fui vice do Mariano. E aí eu ajudei muito, trouxe muitas ruas para cá, trouxe projeto Açude Maria Angélica, trouxe posto de saúde. O outro que ele foi vice dele foi o Sandro. E que trouxe muito dinheiro para ele também. Então, nisso as coisas foram acontecendo. Parece que agora as coisas realmente caíram na real, né? E a conversa na rua é ruim, a cidade está meia desleixada. Diz que tem precatório, mas eu quero deixar claro aqui, esse precatório me parece que do PMDB, do MDB é pouco, porque o PMDB faz 20 anos que está fora do poder. Alguém aí fez esses precatórios, né? E precatório é uma coisa que prefeitura, com uma cidade de 140 anos que nem a nossa, todo mundo vai ter. O que tem que ter é jeito, é trabalho, é dedicação e criatividade. Acima de qualquer coisa, é criatividade. Eu vi esses dias no jornal que uma empresa foi se instalar em Sombrio, da África do Sul, mas nem passou por aqui, por quê? Não. A outra está vindo de Caxias do Sul, comprou um terreno em São João do Sul, uma metalúrgica grande, e vai se instalar. Olha, não me falha a memória, alguém da ACIS, né? Associação Industrial Comercial de Sombrio. Sim. Foram 2 ou 3, eles inclusive foram
à África do Sul, Sim. visitar, Sim. para colocar à disposição. Aí eles vieram da África para Sombrio. Houve uma conversa das partes. Então, Interesse. Então veja, a questão da criatividade. Quem está sentado naquela cadeira tem que ter essa disposição para isso. Ou se não for ele, mas que tenha que ter alguém de confiança que possa fazer isso, que vá em busca disso, né? Depois, eu acho que assim, quando as pessoas me perguntam se você é pré-candidato, mas se for candidato, por que o MDB? Né? Eu digo, olha, o MDB, eu entendo que ele continua sendo o maior partido político do Brasil. Em função de quê? Porque o que tem mais prefeitura, o que tem mais vereadora, o que tem mais gente no Senado. E em Santa Catarina nós somos disparados o maior, nós temos 9 deputados estaduais, nós temos um senador e 3 deputados federais. É muita porta para ir buscar dinheiro para a cidade. Hoje o dinheiro, para quem não sabe, deputados estaduais em Santa Catarina tem uma emenda impositiva. Sim, sim. E que não é pouco, gira aí em 400, 500 mil reais por mês para cada um. Então você tem como ir buscar isso. E com relação você me perguntou por que essas coisas não acontecem. Eu não tenho nada para reclamar do povo de Araranguá com relação à eleição. Eu fui candidato 2 vezes em Araranguá. Uma vez eu fui candidato a vice, todo mundo força de expressão. As pessoas riam. A PPS, quem é PPS? Esse PPS fez quase 5 mil votos junto comigo. E eu fui vice-prefeito da cidade e contribuí para ganhar aquela eleição. Depois eu fui candidato a prefeito e as pessoas, não tem nenhuma chance, riam até, foi até motivo de gozação. E eu terminei uma eleição com 600 votinhos só de diferença. Quer dizer, uma urna de 300 para lá e para cá, eu teria sido o prefeito. Então, com relação às pessoas, o povo de Aranguá, só tem que estar muito agradecido. Eles sempre entendem o meu recado. E se eu for candidato, tenho certeza que irão entender de novo. Até as opiniões políticas dão conta que existe uma possibilidade, até pelo efeito Bolsonaro, o César vem com o MDB de novo, o MDB, Mariano reeleição, 6º mandato de novo o PP, e buscar uma terceira alternativa que seria alguém que pegaria a onda do Bolsonaro. Tu acredita que isso possa acontecer? Olha, em política é sempre muito difícil a gente imaginar o que as pessoas podem pensar ou dizer. Agora, uma coisa eu acho assim, essas ondas, elas acontecem de tempos em tempos. Há muitos anos atrás, houve uma onda do MDB que elegeu o deputado estadual com 2, 3 mil votos, lembra disso? O MDB fez quase todos os governos de todos os estados. Isso não é saudável. A democracia existe para isso. Tem que ter um partido A, o partido B, o partido C, o partido D, enfim, para que haja esse choque de ideias, para que a população é que seja beneficiada para isso. Uma coisa é ter uma onda, outra coisa é vir depois o desgaste de quem está no poder, né? E hoje, por exemplo, está rodando nas redes sociais aí uma coisa que aí é difícil para todo mundo analisar isso. O poder constituído no Brasil, de político só. Presidente, vice-presidente, presidente do Senado, presidente do Congresso, deputados estaduais, federais, vereadores, os assessores e tal, gera uma média de 200 mil reais por hora de despesa. Isso forma alguma coisa absurda, sabe? Então, esse processo, e aí a pessoa que fez isso, ela diz, o que nós fizemos com o Brasil? Então, o Brasil ele precisa de muitas mudanças, e não é 1 ou 2 governos que vai mudar isso. Acho que a cidade não... A eleição municipal, essa é a primeira parte da tua pergunta. A segunda é o seguinte, a eleição municipal ela é completamente diferente da eleição estadual e federal. Por exemplo, é público que o MDB de Araranguá votou no Bolsonaro e votou no Moisés. Não é isso? Uhum. É público isso. No segundo turno, então, o MDB em massa de Araranguá votou. Quem não candidato a prefeito, o MDB vai votar em quem? O PP vai votar em quem? O PT vai votar em quem? O PDT, se tiver,
cada partido vai buscar o seu espaço. Aí a onda não tem mais efeito. Muito bem. Hoje fala na condição de pré-candidato, porque tem pesquisas para todos os lados, inclusive em redes sociais, que ele já deu a opinião dele lá no início, no preâmbulo da nossa conversa, que ele não concorda, não aprova, pelo menos nesse período que falta um tempo um tanto extenso para uma eleição, pesquisa, ele acha um pouco cedo demais, tá? Mas sempre é bom para dar uma medida na fé. Essas de redes sociais, eu tenho horas que eu digo aqui, César, que é uma vergonha, hein? Tem candidato que aparece com 94%, aí o segundo aparece com 5%, daí não sobra nada nem pro nulo, pro branco. Não sobra para ninguém, não sobra. Nada, do cara tem 96%. Então tem que cuidar com essas coisas, né, César? Mas tem que cuidar. Tem que cuidar. Assim, ó, eu acho, nada contra se as pessoas quiserem continuar fazendo, até porque os números são sempre favoráveis para mim, eu não estou falando, né? Mas... Acabaste de ver outra aí agora. Acabei de ver outra aqui agora, tá na frente. Está sempre na frente. Mas não é isso. Eu acho que, eu vou voltar a dizer, eu acho que a população precisa questionar quem quer ser candidato vai fazer. Isso. E quem tem capacidade comprovada para isso. Quem é que já fez? Não, porque o novo. Não, o novo é bacana. Eu tenho um negócio, eu não sei se tu viu que está rodando aí na rua, que o Silvio Santos falou, não? Tu viu? Não, o Silvio Santos disse o seguinte, que ele é judeu, sim, mas que ele assim mesmo paga o dízimo, porque ele acha interessante ajudar as pessoas, ajudar as entidades que mexem na parte espiritual. E que no SBT, que é a TV dele, foram demitidos 2 pessoas de idade, o câmera e o cara que cuidava do carro dele. Ele mandou contratar de volta, indenizou e contratou de volta dizendo o seguinte: não existe casa que fique em pé se não tiver experiência dos mais velhos. Então, às vezes a população se inflama. Tem que trocar, tem que botar um novo. Não, mas peraí. Mas esse novo tem capacidade? Esse novo sabe administrar? Novo também não quer dizer pouca idade. Pode-se entender isso de uma outra forma. Novo é que nunca foi. Pode-se entender desse jeito também. Mas me parece que não é bem assim. Eles falam tem que mudar tudo, velha política, nova política. Velha política, daí a governadora aparece aí agora gastando horrores, né? O governador gastando horrores, gastou para manter a mansão da Beira-Mar R$1.200.000 em 6 meses, entre segurança, jardineiro, que é isso? Numa crise que nós estamos vivendo. A vice-governadora gastou uma fortuna também aí agora. Só em segurança são... Só em segurança, não sei quantos... Mas para que isso? Quem é que falou que quer pegar a vice-governadora para andar com aquela montoeira de gente atrás dela e nós a pagar? Então, eu acho que a população tem que começar a se envolver. E um apelo que eu faço aqui, Elias, aproveitando a força da emissora aqui, é que as pessoas procurem os partidos políticos, se filiem, discutam a cidade. Nós vivemos num país democrático em que tudo passa pela política. O preço do gás, o preço do combustível, o valor dos insumos, o valor da cesta básica da alimentação, da energia elétrica. Enfim, tudo é político nesse país, não é? Em todo país democrático é assim, o americano também é assim. Mas lá eles têm um envolvimento grande, mesmo não sendo obrigado a votar, eles se envolvem, participam e, inclusive, ajudam candidatos financeiramente. Então, que as pessoas participem, discutam a cidade, vamos ouvir cada um candidato, o que cada um pensa, o que cada um tem de ideia. Aí sim, nós vamos fazer uma pesquisa para ver quem é que está tendo mais oportunidade de conversar com as pessoas. A Associação Empresarial de Araranguá, César, através do presidente o André Serafim e demais da diretoria, outros membros, muitos deles, aliás, entendem que essa sua ideia de formar um conselho paralelo ao Executivo Municipal, mas que este conselho vire lei, passe pela Câmara e seja se for lei, tem que ser cumprida. Seria um conselho obrigatório, lei municipal. Aprova na Câmara, o conselho tem que ser formado na Barra pelo futuro prefeito. O que tu pensa disso? Eu acho... Lei? Lei? Não tenha dúvida. Para mim, desculpa que não quero ser mais honesto que ninguém, mas para mim não precisava ser lei. Mas eu quero que seja lei. Para mim, se eu for o prefeito, e para os próximos que vierem. Porque daí nós vamos saber o seguinte, onde é que está o dinheiro? Há sempre a mesma pergunta. Arrecada tanto, onde é que está o dinheiro? Nós vamos saber onde está o dinheiro.
Porque o conselho, a cada 60 dias, vai ter que entrar numa reunião e discutir, ó, aplica aqui, aplica ali, isso aqui não, isso aqui sim. Eu acho que o conselho... Pelo teu personal de executivo, porque tu já é empresário. Sim. Escola, Primo Menegali, então já tem toda uma escola, um aprendizado de determinação de executar. Não quero usar o termo mandar. Tu teria facilidade de ser acompanhado por um conselho? Nenhum problema. Nenhum problema. Eu vou dizer algumas coisas aqui. Eu ganhei 7, 8 títulos no Vale do Araranguá como melhor administrador. Tenho em casa todos os troféus para mostrar para quem quiser ver. Eu ganhei também, depois nos meus negócios, como viagem para os Estados Unidos, viagem para o Japão, viagem para Yamaha, da Yamaha para a Europa, para a Itália, para a Suíça, para a França, como o melhor concessionária Yamaha de Santa Catarina. Olha bem, isso não é pouca coisa. O consórcio Menegali era o 11º, 12º do país, em Araranguá. A Volkswagen era a melhor do estado. A Honda era a primeira do estado também. Agora, eu fiz tudo isso sozinho, Elias? Não. Eu fiz com todos os colaboradores que estavam comigo. E a grande verdade é o seguinte, quando eu consegui esse sucesso, porque assim, ó, eu dava autorização para as pessoas questionar e dizer para mim, aqui eu acho que você não está certo. O grande sacada do administrador não é ter puxa-saco que fica concordando com tudo que tu diz. É o cara dizer para ti, não, peraí. Porque o amigo de verdade diz aqui, pode ser que esse caminho aqui seja... É só o que o cara quer ouvir, né? É, exatamente. Então é assim, ó... Tá, mas o conselho é diferente. Não é diferente. O conselho eu vou chegar lá e vou dizer, ó, tá aqui o dinheiro e tá aqui as obras que nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma gestora na BR-101 para botar as pequena e média indústria. Nós vamos comprar reta escavadeira para fazer açude para criar peixe. Nós vamos começar a botar dinheiro no turismo. Nós precisamos construir uma creche. Nós precisamos, enfim, comprar um caminhão de lixo, sei lá. Tem 500 mil, o que é prioritário? O que o conselho decidir que é prioritário, eu tenho que acatar, senão eu estou criando conselho para quê? Tem que acatar. E tu distribui os louros e os problemas também. Porque eu acho que, vou voltar a dizer, 70 mil habitantes, extensão territorial muito grande, muitos problemas para resolver, tem que trabalhar muito. E tem que dividir essa história. Quando eu fui vice-prefeito, eu criei um negocinho para botar lá na prefeitura até hoje, que nunca usaram, que é uma urna de reclamação e uma urna de sugestões. Uma ouvidoria lá, né? Nunca botaram por quê? Bota lá. Um de nós quer ir lá na prefeitura, não consegue falar com o prefeito. Mas tem uma reclamação para fazer. Escreve a reclamação e bota lá, ele acaba ficando sabendo. Põe uma sugestão, bota 70 mil pessoas a pensar em coisa bacana para criar em Araranguá. Eu vou dar um exemplo aqui. Em Balneário Rincão, praia sem atrativo nenhum, mar aberto, mar grosso. O prefeito criou a cidade brasileira das réplicas. E as empresas estão doando as réplicas para ele, os 4 dedos de Deus, a Torre Eiffel, o Cristo, enfim, e vai espalhar durante a cidade, e as pessoas vão para lá conhecer. E jogou isso no Ministério do Turismo do Brasil, a cidade das réplicas do Brasil. Quem deu essa ideia para ele? Eu conheço a pessoa que deu a ideia para ele. É meu amigo pessoal, inclusive. Mora lá. É. Então, se tu colocar 70 mil pessoas aqui a te ajudar a pensar, a reclamar sim, mas a sugerir também o que tem que ser feito para a cidade, Elias, com certeza os nossos netos vão ter uma vida muito mais... Que aliás, essa é a nossa intenção, né? É claro. Que nós já estamos mais para lá do que para cá. Então, por deixar um município, um estado, um país mais decente para o teu neto, para os meus e os que venham, né? O João Pedro tem as filhinhas, daqui a pouco tem neto também. Daqui a pouco tem os netinhos também. Ué... Então, nós precisamos deixar uma cidade muito mais bem preparada para isso. Agora, volto a dizer, porque eu estou em primeiro na pesquisa, outra porque eu estou em segundo, porque eu estou melhor, porque... pesquisa, meu.
Um a mais, um a menos prefeito, eu quero saber o que cada um quer fazer. Eu acho que a população quer cobrar isso. Eu quero saber o que cada um quer fazer. E essa história do conselho, na minha opinião, é lei. Ganhou, ganhou, escolhe o conselho. Eu gostaria que esses 8, 10 empresários que estão pensando junto, empresários que eu digo até tem do agronegócio também e tal, e é suprapartidário, tem de todos os partidos aqui, eles estão junto comigo pensando na cidade. Depois disso, nós vamos escolher um representante da UAMA, um representante dos pescadores, um representante dos agricultores, um representante dos professores. Sabe, a massa humana divide ela aí, mais 30, 40, 50. E o conselho pode ter 50, não tem problema nenhum. Até do Ministério Público. Sim, por que não? E joga na Câmara e aprova. E aí, meu amigo, é lei. Ninguém pode gastar nada sem consultar o conselho. Aí a cidade vai para o lugar. Interessante. É o primeiro pré-candidato que eu questiono e compra a ideia. Com Compra certeza. no bom sentido, né? Sim, sim. Mas é lei, é obrigado. Não faz mal. Eu faço não, questão que eu seja lei. faço questão que seja lei. Faço questão. Outro dia que eu vim aqui, eu já falei que é passar na Câmara. Tem uns que não são muito favoráveis. Não, mas quem sabe, mas porque tem disso, gente que já quer daquilo, escamotear, né? Quem sabe, talvez. Não. É lei. Tem que passar por lei. Porque eu vou voltar a dizer de novo, não tem nada mais brega do que mexer em dinheiro público, gente. Por favor. César, tu já está vendendo essa ideia, vendendo que eu digo, obviamente, positivamente, na comunidade, em Aranguá, de maneira generalizada, coletiva ou não? Não, a Justiça Eleitoral não permite que você faça... Não, mas uma reuniãozinha lá não. Conversando assim com as pessoas, com algumas lideranças. Tenho convidado algumas lideranças, algumas pessoas que têm condições de discutir, trocar uma ideia. Sim. Tem algumas pessoas me sugerindo outras ideias, que eu acho uma coisa interessante. Inclusive dentro da educação, sugerindo algumas coisas muito legais, como ensinar na escola. Eu vi, eu não sei se você chegou, os ouvintes que estão nos ouvindo já viram, o prefeito de Palmas do Tocantins, o que ele está fazendo na educação. Uma revolução. Lá é uma revolução mesmo. É uma coisa absurda. Lá tem escola municipal com piscina olímpica, ginásios oficiais, não é exagero, é coisa... a pessoa canta o hino, a pessoa, se perguntar lá o que é voto distrital para uma criança lá, ele sabe, porque tem escola tem aula de política. Para que serve um senador? Ele sabe para que serve o senador. Da piscina e do ginásio, que eu já fui na parte estrutural física, mas essas citações que compõem uma verdadeira escola. E aí explica para as pessoas assim, olha... E diga para o teu pai que ele leia sobre cada candidato. Não vai votando assim, não. Veja quem é a pessoa, o que ele quer fazer, a história dele. Porque o que te credencia para frente é o que tu fez para trás. Não é assim? A pessoa tem que saber o seguinte, o que eu fiz, o que o Elias fez na vida até agora, um grande jornalista, ele pode assumir um posto muito maior, porque ele está credenciado para isso. Agora, quem nunca fez, aquilo lá, a prefeitura não é escola, a prefeitura o cara tem que chegar ali sabendo para fazer as coisas andar. E tu está pronto? Eu acho que os anos, 45 anos administrando empresa e mexendo com política... Eu pergunto que eu gosto de ouvir o cara dizer, eu estou por isso, por aquilo. Não é só prometer ou se comprometer. Não. Tem que, tu acabou de dizer, tem que ter uma história, um know-how, experiência. Não é com duas conversas que se faz um prefeito. Elias, eu vou dar um exemplo aqui. Se alguém me convidar para ir lá no hospital regional operar alguém, eu vou dizer para o cidadão que não, né? Eu não sei, nunca fui médico, não sei dar um remédio. Agora, como é que eu vou lá? É a mesma coisa na questão da administração, não é? Eu vou para uma sala de aula ensinar química ou física? Não sou professor para isso. Né? E acima de qualquer coisa, eu quero deixar aqui uma coisa que talvez até não soe bem, mas é uma verdade. O grande administrador é aquele que sabe conduzir pessoas. Se você não fizer com que as pessoas comprem a tua ideia, e você ser um bom gestor, e que acreditem naquilo que tu está dizendo, e façam aquilo em conjunto, você não tem sucesso nenhum.
O trabalho que eu fiz na minha vida até agora, por onde eu passei, o sucesso, é porque você montou uma equipe qualificada para isso. E as pessoas acreditaram nisso. Ninguém faz nada sozinho. Eu não faço nada sozinho. Por isso o conselho para mim, não tem nenhum problema. Tomara que seja lei dura. Quem não cumprir, perde o mandato. Muito bem, 18h57 já. Que coisa, quando o papo é bom, vai fluindo e a hora passa, a gente nem vê. César, volto sempre, muito obrigado. Hein? Muito obrigado pela oportunidade. Um prazer sempre estar aqui conversando contigo. Nós que somos amigos há muito tempo. Flui aqui a nossa conversa com facilidade. Muito obrigado. Deixa, nós passamos em cima da hora do Brasil e vamos embora. Volte sempre. Um abraço, boa semana a todos.